de tudo, a gente tem o nosso texto base para a nossa lição. Esse texto a gente vai estar o tempo inteiro falando com ele, conversando com esse texto o tempo inteiro. Tem alguns textos extras que a gente vai estar lendo, mas o principal de todos fica em Apocalipse 21. É muito importante vocês estarem abrindo, a gente está conversando, a gente está debatendo sobre o que Deus quer dizer para nós em Apocalipse 21. Lá no finalzinho, mais fácil abrir a Bíblia ao contrário, né? Lá no final, aí vocês só passar algumas páginas, aquelas páginas do mapa, de indicação de oração, como orar. Algumas Bíblias têm, acho que o credo também apostólico lá no final. Aí vocês vão chegar em Apocalipse 21. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Qualquer coisa a gente pode interromper mais uma vez, tá bom? A gente vai lendo devagar, porque é um texto que tem bastante simbologia, e os símbolos são muito importantes para que a gente entenda e compreenda melhor o que Deus está querendo dizer para a gente. Eu vou ler na versão da Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, do versículo 1 até o primeiro. Quem escreveu o Apocalipse foi João, e aqui a gente vai estar entendendo algumas visões que ele teve do novo céu e nova terra. Então diz assim, ó: Vi no céu e nova terra, pois primeiro o céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Deus dizendo: O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A gente vai cortar em vários pedacinhos esse texto durante a nossa aula para que a gente entenda realmente cada palavra, cada símbolo que foi falado aqui, para que a gente tenha um entendimento melhor. Ainda mais, eu vou estar lendo também algumas coisas na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Claro que a versão ARA, da Almeida Revista e Atualizada, para mim é a melhor versão, mas algumas coisinhas, algumas palavras que às vezes a gente não costuma usar, fica mais claro em algumas outras versões, como na nova NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Beleza? No começo ele começa, né, dizendo que ele vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui ele quer dizer que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Essa visão que está sendo colocada aqui, pessoal, é a visão pós-vinda de Jesus, pós-segunda vinda de Jesus. Ele vai vir, como a gente já aprendeu em várias outras aulas, nas aulas passadas, uma delas foi eu que dei, que foi sobre o anticristo,
lembrem-se que o anticristo será a plenitude da maldade, ou seja, ele será a maldade no grau máximo. Se a gente acha que existe muita maldade, pessoas falsas, pessoas que a gente não pode confiar, assassinos, mentirosos, pessoas que nos enganam. Se vocês acham que isso é muito horrível, a gente vê na TV aí vários crimes acontecendo, a própria natureza sofrendo muito com a maldade humana, com a vinda do anticristo, que tem que ser antes da vinda de Jesus. Isso a gente tem que deixar bem claro. Antes da vinda de Jesus, tem que se levantar o anticristo. Tem que se levantar um homem ou uma organização, que a gente não consegue cravar isso. Eu acredito que, assim, aí seria da minha ideia, do que eu acho, que eu compreendo, que será um homem com corpo diferente, porque ele vai receber o próprio diabo. Então não pode ser qualquer corpo, ele vai ser encarnado o próprio diabo. Eu acredito que ele vai se levantar de uma organização. Claro, uma organização famosa que a gente conhece, não sei qual, tem algumas suspeitas, mas não dá para bater o martelo, né? A Bíblia ela não é muito exata para falar da onde ele vai vir, quem ele é. Nós sabemos que ele será a plenitude da maldade, ele será o mal encarnado. Plenitude a gente quer dizer o máximo, o grau máximo, não tem como ser mais mal, entendeu? Deus vai soltar os freios que controlam para que o homem não seja tão mal, que não seja tão devastador, mas nessa época, principalmente, ele vai odiar os que adoram a Deus. Ele vai se parecer com Deus e será como Deus, e se assentará no trono de Deus. Então, como a Bíblia diz, né, as dores do parto estão aí. E o bebê já está nascendo, né? O bebê seria Jesus. Então a gente já está passando pelos princípios das dores, eu entendo. Como a gente já estudou também. Então, quando o anticristo chegar, vocês já estão vendo em relação a algumas marcas que eles querem implementar. A gente tem ouvido aí alguns burburinhos, né? Então, este homem vai se levantar e será o grau máximo da maldade. Mas, vírgula, depois de todas as aulas que a gente teve, Jesus o destruirá com um sopro. Ele será tão forte perante aos homens que quando o céu se abrir, eu fico sempre imaginando essa cena maravilhosa, né? O céu vai se abrir e Jesus vai vir e todos vão ver Jesus vindo buscar os seus, vão vir buscar o seu povo e ele chegará perante ao anticristo e vai destruir ele como um sopro, como um sopro. Ele será tão imponente que Jesus vai destruir com um sopro. Não vai precisar dar espadada, nem soltar um raio, nem soltar uma bola de fogo. Não, vai ser destruído com um sopro. Tipo, você vê como Deus é tão poderoso, né? Então, não vai precisar de muita coisa, sabe? Só um sopro. Acabou. Depois disso, vai ter o novo céu e a nova terra. Diferente de céu hoje e diferente de terra hoje. Isso é muito importante a gente compreender. O céu é um termo bíblico para designar o lugar de habitação de Deus. Os Salmos 33, 13 e Mateus 6, 9 diz sobre o céu ser o habitar de Deus, o trono de Deus. O lugar onde está o trono de Cristo. Em Efésios 1, 20, que eu vou estar lendo aqui, Efésios 1, 20, para que a gente entenda o que é o céu hoje, certo? Diz assim, ó.
que ele usou quando ressuscitou Cristo fez com que ele sentasse ao lado de Deus no mundo celestial. Então, Jesus está à destra de Deus Pai, como a gente também já estudou a Trindade, o próprio Felipe que deu essa aula. Ele está no céu, sentado do lado de Deus. Enquanto estamos em nosso corpo atual, as realidades do céu são invisíveis para nós e só conhecemos pela fé. Pela fé em Deus, pela fé em Jesus e pela palavra de Deus, que é a Bíblia, foi nos dada, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o manual da vida. Através dela, nós conhecemos pela fé em Deus o que é o céu. A Bíblia dá vários exemplos de como é o céu e de como ele será, como será o novo céu e a nova terra. Importante lembrar, depois da vinda de Cristo, terá um novo céu e uma nova terra. Não é como é hoje, tá, gente? Não é como a gente entende o céu, onde ele fala aqui em Efésios 20 que Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, Deus Criador. Então, a esperança fundada sobre o que a fé vê nos dá coragem para perseverar. O que a fé nos mostra nos dá vontade para continuar. Podemos tomar uma ideia da perfeita vida no céu baseando naquilo que conhecemos imperfeitamente. Agora, no céu, nossa comunhão com Deus e com outros irmãos jamais se quebrará. Lá não haverá lágrimas, nem tristeza ou morte. Toda a obra da criação será restaurada. Romanos 8, 21. Vamos ler lá também. Romanos 8, 21. Esse foi um pedaço da revista que eu achei muito importante a gente ler, para a gente entender. Romanos 8, 21. Diz assim: Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui ele fala, né, da restauração da terra, da restauração de toda a criação. O pecado, então, galera, feriu a terra. O pecado de Adão e Eva, que poderia ser nós também, a gente tem aquela mania de culpar, né? Ah, pô, Adão e Eva foram eles, não sei o quê. Mas nós, no lugar deles, também faríamos a mesma coisa, sabe? Porque o pecado, o diabo foi muito astuto na enganação do homem. Então não adianta, não tem essa da gente ficar culpando Adão e Eva, foram eles que fizeram isso com a gente. Não, se fossem nós no lugar de Adão e Eva, a gente faria a mesma coisa. Porque a gente é igual, né? Adão e Eva é parecido conosco. Eles até nesse ponto, eles são parecidos conosco. Eles eram homem e mulher, claro, perfeitos, mas caíram na tentação, né? O pecado feriu a terra. O ser humano e o meio ambiente estão em crise e enfrentam muitos problemas, mas a Bíblia afirma que somos peregrinos neste mundo. Isso é muito importante, que é um outro trecho da revista. Nós não somos daqui, nós não somos daqui dessa terra, nós não compactuamos com este lugar. Nós, na verdade, estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então, nós somos chamados na Bíblia como peregrinos. Significa isso, são pessoas que estão de passagem, andando num lugar, frequentando um lugar, mas não são de lá. Na verdade, a gente é do céu, nosso espírito foi criado no céu, então nossa casa não é aqui, é no céu. Então, é bem claro, a gente tem que deixar isso bem claro. Nós estamos aqui só de passagem. Nossa casa real não é aqui, é no céu. Quando Cristo voltar, não apenas o homem será restaurado, como a criação também. Então, viveremos eternamente com ele no novo céu e na nova terra. Glória a Deus pela esperança que temos em Cristo. Então, galera, é importante a gente ter ideia que o pecado feriu a terra, o pecado feriu a gente e feriu toda a criação. A gente não consegue ver um animal puro, um animal que
não consegue ser totalmente bom. Eles são bons, mas por causa do pecado, o leão teve que comer a zebra, o cachorro teve que correr atrás de passarinho, que a gente vê aí. O cachorro da minha cunhada vive caçando passarinho, matando os passarinhos. Às vezes mata só por prazer. Ele não mata para comer o passarinho, ele mata e deixa lá o corpo. Depois, várias vezes eu tive que pegar um corpo de um passarinho lá e enterrar. É triste, isso é por causa do pecado. Isso é por causa do pecado. Um animal ter que matar o outro. Uma árvore ser imperfeita e ter que cair, envelhecer e cair. Isso tudo por causa do pecado. Da oportunidade que nós demos para o mal agir sobre a terra. O mal destruir a terra. Vamos voltar lá para Apocalipse. Deixa o Apocalipse aí aberto, tá, gente? Coloca o dedo, coloca um lápis, coloca um marca-texto, que a gente vai ficar lendo ele o tempo inteiro. Antes de ler Apocalipse 21, é importante voltar em Gênesis. Aí é só pegar a Bíblia e abrir do outro lado para a gente entender em relação à criação. Gênesis 3, o versículo 17. Eu vou ler, tá, gente? Só para vocês não perderem o Apocalipse aí. 3:17 diz: E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Olha aí o pecado. Por causa por causa do que você fez, a terra será maldita. Tá vendo? Aqui ele está dizendo que a terra vai ser, não vai ser mais perfeita como era. A terra vai sofrer por causa do pecado do homem. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então aqui ele quer dizer também que ele não é que ele não trabalhava antes, não era tipo um cara vagal aí que não fazia nada, um cara que não ia atrás, que ficava só para lá e para cá, dormindo, comendo fruta. Não, eles trabalhavam. Só que eles não cansavam, eles não suavam, não era um trabalho difícil, era um trabalho prazeroso. Mas por causa do pecado, agora o trabalho vai ser cansativo, vai ter que ter suor para você conquistar as suas coisas, vai ser difícil a semente nascer. A própria semente que você jogar um exemplo, uma semente de maçã, ela vai ter que sofrer para conseguir atingir o objetivo de virar uma árvore e dar a maçã. Ela vai ter que enfrentar contra outras pragas, contra insetos que vão comer aquela planta, vai competir contra outras plantas para poder nascer e ter aquela macieira linda, cheia de maçã. O pecado fez isso. Antes, com certeza, a macieira não sofria para crescer. Com certeza, Adão jogava a semente e a árvore nascia lindamente, como, mesmo apesar do pecado, é uma árvore muito bonita, mas não é perfeita. A criação sofre por causa do pecado. A criação sofre por causa do pecado. Então, o mais importante aí, deu para compreender, por causa do pecado, a criação e o homem sofrem. Nós temos doenças, nós nascemos com imperfeições. Às vezes um bebê não consegue nascer e acaba morrendo. Toda a maldade que a gente conhece, que a gente já estudou nas obras da carne, a impureza, a idolatria, os assassinos, os assassinatos, a raiva que a natureza tem em distribuir terremotos, maremotos, furacões, a raiva que a natureza tem de poder pagar o pato pelos nossos atos. Pagar o pato pelos nossos atos. Então, até um detalhe em relação à criação, você vê que o cavalo é um dos animais é um dos meus animais preferidos. Você vê que ele tem um olhar triste. Você olha para a cara do cavalo, você vê que às vezes ele nem consegue olhar para a gente. Isso aí é coisa de gente de sítio, tá, gente? Que eu conheço muita gente que mora em sítio, fala que
Você olha para um cavalo, ele já vira a cara, parece que ele tá culpando a gente pelo que a gente fez, sabe? É dificilmente um cavalo consegue olhar para a gente como um gato olha fixamente, um cachorro fica olhando. O cavalo parece que sente muito a maldade humana, parece que ele despreza a gente, né? Ele até obedece, por quê? Porque a gente acaba colocando freios nele, a gente laça ele, né? E eles são difíceis de domar, viu? São animais fortes, são animais que não querem saber do homem. Isso tudo por causa do pecado, eles são violentos. Você olha para um cavalo assim, ó, você já ficou olhando para ele assim, ele já vira a cara, ele olha para lá, olha para cá, ele parece que não quer olhar para a cara do homem. Mas, gente, apesar de tudo isso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados e derramar o precioso sangue por nós, para que nós tenhamos vida. Vida aqui, claro, passageira, mas a vida que ele quer dizer é a vida que depois da morte aqui, a gente volte para o nosso lar, nossa casa celestial, nossa vida com Jesus. Então é importante a gente ter, o mais importante, duas coisas muito importantes a gente vai ver nessa lição. A primeira é entender o que Jesus fez por nós, que é morrer na cruz por nós. Depois de Deus ter dado a oportunidade do homem governar sobre a terra, o homem deu oportunidade, o sangue foi derramado de Abel, quando Caim matou Abel. O sangue caiu na terra e abriu um espaço para que o diabo venha e ele tenha domínio sobre o mundo, sobre as coisas. O mundo jaz do maligno, porque nós demos oportunidade para ele vir, ele e os seus anjos, como a gente já estudou. Olha as civilizações antigas que a gente já estudou. Quanta religião, quanta idolatria, quanta adoração aos anjos caídos que temos, e quão prazer que a gente tem de querer entender sobre magia, sobre feitiçaria, sobre adivinhação. São coisas do mal, são coisas que não eram para ser abertas para nós, mas foi aberto através do pecado. E o diabo vem e destrói. Ele rouba e ele mata. Mas a coisa mais importante é que Deus mandou o seu único filho para que morra em nosso lugar, para que sofra em nosso lugar. E todo aquele que nele crê não vai morrer, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Vai morar nesse novo céu e nessa nova terra, que a gente vai entrar daqui a pouco. O que significa esse termo? Esse novo céu e nova terra. Novo, a gente tem ideia de ser uma coisa nova. A gente comprou, um exemplo, um videogame novo, um PlayStation 5. Tá super barato, tá tranquilo, bem tranquilo da gente adquirir esse PlayStation 5, né, galera? Esse iPhone 12, você é louco. PlayStation 5 e o iPhone 12 tá quase o preço de uma CG da Honda, uma moto da Honda. Mas tem ideia de uma coisa. Quem compra Oi, Gabrielzão. tá 10 mil no iPhone novo. Quem compra esse negócio parece Então, um louco. não, tá um preço de uma moto, cara. É o preço de uma moto, Então, 10 mil. tá o preço de uma moto, exatamente. Mas a ideia de novo também nós temos dois significados. Novo de ser novinho, folha, construiu ali, fez, e de uma coisa restaurada. Imagina, ó, eu tô olhando aqui no sofá ali, uma almofada toda rasgada, toda caída. Mas se a gente levar num costureiro, numa costureira, eles vão reconstruir essa almofada e vão dar pra gente uma almofada nova, que era aquela velha, toda zoada, mas ela deu pra gente aquela almofada nova, uma coisa restaurada. Guardou a mensagem? Guarda, espera um pouquinho, nós já vamos chegar lá. A primeira coisa importante, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Guardem essa frase, gente. O cordeiro. Por que o cordeiro? Cordeiro, aquele filhotinho de ovelha. Podia ser uma ovelha, podia ser qualquer animal, um porco, sei lá, um cachorro. Mas na hora que a gente mata o porco, matamos a ovelha, matamos qualquer outro animal, eles gritam, eles tentam fazer que não seja, eles batalham para não ser morto. Mas o cordeirinho, pequenininho, ele morre quieto. Ele morre sem lutar contra a faca, lutar contra a pessoa que vai matar. E é um animal puro, um animal quieto, um animal que vai para a morte quieto. Jesus foi assim. Ele não lutou contra, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi xingado. Gente, vocês têm noção que já tomaram um cuspida na cara de alguém? Eu já tomei já no futebol, já. Jogando bola. Fui querer bater de frente com um cara lá, ele pegou e cuspiu, cara. Pegou aqui, ó. Nojento. Caraca, é nojento. Cuspiu na minha cara. Eu falei, pô, você é louco, né? Empurrei o cara, quis bater no cara, dar um socão na cara dele. Pô, mas Jesus foi cuspido não só por um cara, foi cuspido por uma galera. E aquela cuspida, não cuspidinha de saliva. Eu imagino que os caras devem ter cuspido escarrado mesmo, sabe? Nojento, humilhado, catarrão. A gente tem que ter isso em memória, galera. Porque a gente fica pensando no sacrifício de Cristo. Pô, ele foi cuspido, os caras escarraram nele, um catarro, na barba, nojento, no olho, no cabelo. Fora que eles chutaram ele, empurraram. Isso no caminho para a cruz, hein? Só no caminho. Falando, humilhando, você não é o rei, você não é o cara. Tipo, meu, a gente, quando alguém vem e humilha a gente, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Sei lá, eu tô tocando um violão lá, eu erro, aí alguém já faz aquela cara assim, né? A gente já se sente mal. Imagina o caminho da cruz. Ele era, pô, ele é Deus, cara, ele é Deus. Ele é Deus. Ele poderia muito bem fazer assim e destruir tudo, sabe? Ah, vocês estão enchendo meu saco. Acabou. Não. Ele foi quieto. Ele foi quieto. A gente tem que bater isso, galera. A gente tem que prestar atenção nisso. Ele foi quieto para a cruz. Toda essa humilhação no caminho. Depois ainda foi pregado. Aqui, ó. Bateu prego. Aqui, ó. E é uns prego. Não é preguinho de bater madeirinha. São pregos. Aqui e nos pés. E uma coroa de espinho. Quem já furou dedo em roseira, que minha avó tem um monte de roseira lá em Araras, eu ia ajudar ela a dar uma limpada nas roseiras dela, toda hora eu me machucava com espinho. Dói muito. Os caras colocou uma coroa de espinho na cabeça dele. Cabeça. Cabeça. Aqui. Dói muito na cabeça, gente. A cabeça, eu trabalho na área da saúde, é uma pele que não é uma pele muito rígida como a das mãos, do braço. É uma pele mais sensível, dói muito. Fora a dor mais dolorida, todo o pecado que você cometeu ontem, um ano passado, cometeu hoje de manhã, vai cometer amanhã, vai cometer daqui um ano, daqui 10 anos, foi aqui, ó, nas costas dele. Todo remorso, todo arrependimento, quando a gente chateia alguém, quando a gente assiste uma pornografia, quando a gente xinga alguém, quando a gente bate em alguém, quando a gente pensa em alguém erradamente e a gente se sente mal, pô, não devia ter feito isso. Jesus sentiu da humanidade inteira aqui. Da humanidade. Isso foi muito mais doloroso do que as dores físicas. Gente, a aula poderia acabar agora,
porque isso é o mais importante. A gente tem que ter em mente isso. Porque a gente brinca de ser crente, galera. A gente acha que as coisas são muito básicas, são muito simples. Ah, eu vou na igreja, pô, eu entrei na aula aqui, estou participando, tá tudo bem. Não. Olha só tudo que Jesus fez por nós. Nós pecamos lá atrás. Nós judiamos da natureza. Nós maltratamos a criação. Nós maltratamos um ao outro por causa do pecado, da carne imperfeita. Mas Jesus é o Cordeiro que morre quieto e tira o pecado do mundo. Novos céus e nova terra, segunda parte. Importante. A terra é importante. Ela será restaurada. Há expectativa na criação para a terra ser restaurada. A gente vê que a criação de Deus, as plantas, os animais, como eu já falei, estão na expectativa pela volta de Cristo, também como nós estamos. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia, eu sou muito fã de C.S. Lewis, muito. Quem já assistiu o filme Crônicas de Nárnia, mas eu recomendo ler o livro, porque é mais completo do que os filmes. Muito mais completo. Que não fala nada com nada. Então, eles dão alguns... É tipo o 1 pro 2. E a Isso, as partes mais importantes, as mais legais, assim, os detalhes, assim, que são... Nossa, tipo, teve filme que eu não entendi nada. Então. Espelho, água, leão, praia. Que beleza. Exatamente. Se você lê o livro, Lari e Gabrielzão que está comentando, é muito mais explicado. E o C.S. Lewis ele usou muitos símbolos para entender. Tem um livro que eu tenho, está lá em cima, que é tudo num livro só. É As Crônicas de Nárnia, é um leão meio pintado assim na frente. O mais importante é a gente entender que o leão é o próprio Jesus. O Aslan é o próprio Jesus. Boa. Boa, Lari. Lá é completão. No livro sobre do guarda-roupa, que é o primeiro filme, né? Mas não é o primeiro livro. Quando os filhos de Adão, que somos nós, né? Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, que são os meninos e as meninas, entram em Nárnia, imagina quem já viu, quem não viu, veja. No filme eles mostram isso. Tá tudo congelado. Tudo congelado. Os animais estão com medo da feiticeira que faz o papel do diabo. Porque os animais falam, né? Os animais morrem de medo da maldade. E estava tudo congelado. Tudo congelado. Mas com a vinda do leão, a vinda do leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o mundo, o gelo foi descongelado. E a vida veio. A natureza foi restaurada. Lembre-se disso. Hoje nós vivemos numa terra congelada, fria, que ninguém tem medo, ninguém tem dó de ninguém, ninguém tá nem aí pra ninguém. Deixa a Lari caiu aí da reunião. Tomara que ela volte. Então, gente, aqui na Terra a gente trabalha, a gente tem a nossa família, a gente estuda, a gente vive. Mas é importante, a Terra será restaurada, nova Terra, novos céus e nova Terra. A Terra será restaurada, é importante que a Terra seja restaurada e toda a criação será restaurada. Bem-vinda de volta, Lari, que bom que você voltou. Tinha caído a internet. Não, de boa. Eu estava falando que a Terra, ela será restaurada, é importante vocês escutarem isso. Quando depois, lembre-se, lá atrás que eu falei, depois da segunda vinda de Jesus, ele vai destruir o anticristo com um sopro, ele irá destruir com a maldade a terra que estamos aqui vivendo, será restaurada. Ela será restaurada. Certo? Mas nós não seremos desocupados. Às vezes a gente imagina que a gente vai morrer e a gente vai estar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa e não fazendo nada. Não, nós vamos continuar trabalhando,
Nós vamos continuar vivendo num lugar, numa cidade, só que sem suor, sem sofrimento, sem choro, sem ranger de dentes, sem tristeza, sem cansaço. Sem cansaço. Então, Deus nos criou para que nós façamos coisas. Deus não criou para que a gente fique deitado o dia inteiro numa grama linda, olhando para um lago maravilhoso, com os peixinhos pulando e os peixinhos pulando e falando conosco. Ah, que bom que você está aqui. Pode até ser na nova terra, né? Mas a gente vai continuar vivendo a nossa vida, fazendo as coisas, vivendo numa cidade, trabalhando, mas sem cansaço, sem tristeza. Deus renova um novo céu, né? Tá até meio redundante. Deus renova o céu e renova a terra. Não vai ser destruída. Certo? Nova terra. Entenderam? Alguma dúvida? Porque é um pouquinho difícil. Vamos voltar lá para Apocalipse 21. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Certo? Vi um novo céu e uma nova terra. E vi a cidade santa. Cidade, prédios, padaria, parques. Imagina, uma cidade santa. Uma nova Jerusalém. Não é um campo só de montanhas e cachoeira. Com certeza eu acredito que vai ter toda a beleza da criação. Certo? Porque será uma nova cidade, uma nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada. Essa aqui na nova linguagem de hoje, tá? Vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Que um bom exemplo, vocês veem em casamento, a noiva linda, maravilhosa, que vai encontrar com o noivo, que é Jesus. E eu vi uma voz forte que vinha do trono, o céu. A gente vai entender também, o novo céu. Que vinha, uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão povo dele, de Deus. O próprio Deus estará com eles, com nós. Eles estará com eles e será o Deus deles. Gente, que magnífico. Guardou nova terra. Agora vamos para o novo céu. O céu também precisa ser renovado. Eu estava assistindo aí para o Felipão, para o Vandré aí, os professores e para todo mundo. Estava assistindo uns vídeos sobre o reverendo Leandro Lima, que eu já disse que eu sou muito fã dele. Ele é um craque nesses assuntos, né? Que a gente chama de escatologia de finais dos tempos. Ele diz que o céu precisa ser renovado. Por quê? Porque o mal teve seu início no céu. Lúcifer e seus anjos, um terço dos anjos que estavam com Lúcifer, começou a maldade lá, no céu. O reverendo Leandro Lima, ele bate nessa tecla. Que a maldade começou lá no céu. A inveja de Lúcifer, achar ser maior que Deus, e convenceu um terço, que são milhares e milhares de milhares de anjos que caíram junto com ele, que foi expulso por Deus, os traidores. Em Colossenses diz que o sangue de Cristo restaura todas as coisas na terra e no céu. Olha aí, gente. Então, o céu vai sofrer uma redenção beneficante, acho que é essa a palavra. Se estiver errado, desculpem. Também sofreu essa redenção do sangue de Cristo. O céu também. Mas, gente, agora para a gente ir para os últimos 15 minutos finais. O principal motivo também veio um terceiro plus aí, né? Eu falei que eram dois, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Que é o primeiro de todos, o mais importante.
Mas tem um terceiro aí que a gente vai falar agora para encerrar. Gente, até aqui alguma dúvida? Deu para entender o céu, precisa ser renovado também, e a terra também. Então, novos céus e nova terra. Mas o mais importante é o objetivo principal, o grande propósito é de que versículo 3 e 4 de Apocalipse 21, a parte B, né, do versículo 3. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E o versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles. Quando ele fala deles, é de nós, tá, gente? Todas as lágrimas, as nossas lágrimas, serão enxugadas. O cansaço, o suor, o desespero, a ansiedade, as brigas, o desapontamento, nós ficarmos desapontados com algumas pessoas, isso será tudo enxugado no novo céu e na nova terra. Novo céu e nova terra. Duas coisas. Guarda isso, novo céu e nova terra. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas de hoje, as coisas velhas, pensa no futuro, imagina isso no futuro. As coisas de agora serão consideradas velhas, já foram. Versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Então vamos lá. A coisa mais importante de novos céus e nova terra é que o objetivo é tornar esses dois lugares um só lugar. Olha aí. Só um lugar. Nós somos corporais. Nós somos corporais. Nós habitamos aqui na Terra. Essa Terra imperfeita, cheia de maldade. Não vemos, que nem a gente já estudou, não tem espíritos por aí, não tem alma vagando, não tem fantasma humano passando por aí. Não. Eles estão no céu ou no inferno, hoje. Hoje. Então, e nós, nosso corpo imperfeito, não pode habitar no céu hoje. Então, nós somos corpo. E a terra, desculpa, nós somos corporais na terra. E não acorporal, nós não somos espírito, que só tem no céu. Nós temos alma, temos corpo, mas o corpo nosso é imperfeito. Deu para entender, gente? É um pouco complexo essa partezinha, mas é importante a gente detalhar isso. O nosso corpo está aqui na Terra, andando aqui na Terra, mas nós somos imperfeitos. Nós não estamos preparados para ir com o nosso corpo para o céu, porque nós somos imperfeitos. E o nosso espírito não pode andar sem corpo aqui na Terra. Certo? Então é importante a gente entender que o novo céu e a nova terra vão se fundir, vão ser uma coisa só. O novo céu e a nova terra vão ser uma coisa só. Deus, o trono de Deus e a terra. Restaurada, perfeita, criação perfeita, restaurado, uma coisa só. Os dois se fundem, esse é o sentido de renovar. Toda a maldição que tem na terra será destruída. É um passo além. Imagina o Jardim do Éden, já era perfeito. Mas é um passo além do Éden, uma coisa melhor, uma coisa muito além, muito acima do que era o Éden. Por quê? Porque Deus lá, se a gente lê em Gênesis, ele vinha conversar com o homem. Ele estava lá, né? Porque Deus está em todos os lugares, mas ele tem textos que ele vinha conversar com o homem. No novo céu e na nova terra, Deus vai habitar conosco. Nós vamos estar com Jesus, andar com Jesus ali, com o nosso corpo restaurado, com o espírito perfeito restaurado, com tudo fundido num lugar só. Entendeu? Novo céu, que minha mão, ó, com a aliança,
Novo céu e nova terra se fundem. Deus habitará conosco e enxugará os olhos. Isso chama-se comunhão, gente. Em Isaías 66, versículo 1, diz que a separação, os céus, que a separação, o céu é o trono de Deus, ele está sentado no trono, e a terra é o estrado, é onde Deus anda, onde ele pisa. O trono de Deus descerá, a mão com a aliança, céu, certo? O trono de Deus descerá sobre a terra. Nós precisamos de um lar. Para nós cristãos, a terra hoje não é o lugar, não é esse lar. Depois da vinda de Cristo, depois de Jesus ter matado o anticristo com um sopro, depois do nosso corpo restaurado, junto com o nosso espírito, estaremos perfeitos, sem pecado, sem cansaço, sem suor. Essa terra de hoje não é o nosso lugar. Nós precisamos de um lar. Já temos as primícias, que é o nosso espírito, já temos o início, né? A pureza, que é a nossa alma. É um grande exemplo que eu dou. Quando a gente vai num lugar lindo, maravilhoso, numa praia, a gente até perde o ar, né? De tão lindo que é. Gente, aquilo ali é um rabisco do novo céu e da nova terra. É um rabisco. Porque vai ser muito mais maravilhoso. Por quê? Porque Deus morará conosco aqui. As coisas serão novas. E a nossa alma, quando a gente tem aquele... Nossa, que lugar maravilhoso! É porque a nossa alma tem como se fosse uma saudade da casa dela. Certo? Então, aqui, ou nos dias de hoje, sempre terá misturas de tristeza, alegria, tristeza, alegria. Aqui nessa terra que vivemos hoje, agora, 11h39, agora. A gente resolve um problema hoje, amanhã a gente vai ficar triste com alguma coisa. A gente resolve o problema de amanhã, depois de amanhã vai ter alguma coisa que vai deixar a gente triste. No novo céu e na nova terra, isso não terá. Não terá. Não terá tristeza, não terá cansaço. Então, a gente pode ter ideia assim, pô, mas se morrer hoje, o que acontece com o espírito, né? Ele vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo da relação do crer que Cristo é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Deus, o Espírito Santo, mora em nosso coração. Os que receberam, aqueles que receberam Jesus, morrendo hoje, vão para o céu de hoje, que é um lugar incrível. Imagino que é um lugar espetacular, mas ainda não é o novo céu. E o corpo vai para a terra, vai para o túmulo, vai ser enterrado. E vão ficar lá o espírito e o corpo, certo? O corpo embaixo da terra, no caixão, e a terra e o espírito no céu. E os dois vão aguardar a, a vinda, a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. O ser humano não foi liberto para viver sem corpo, certo? A separação do corpo e a alma tem um significado. A morte, a maldição, a dolorosa morte. Nós não fomos criados para isso, mas por causa do pecado, nós somos separados, corpo e espírito. Isso é a morte. A separação é a morte. É doloroso, é triste. Depois, se um dia vocês quiserem saber de como que é um corpo morrendo, eu conto para vocês. É bem feio, viu? Às vezes eu vejo no hospital lá. É bem feio. Porque o corpo relaxa. Então, assim, não era para ter isso, entendeu? Mas tem por causa do pecado. É a separação. O espírito sai do corpo. Por isso devemos valorizar o corpo. Voltamos ao pó. Nós somos pó. Voltamos para a terra. Mas o espírito vai para o céu ou vai para o inferno. Certo?
E aí os dois ficam guardando, né, a volta de Cristo para que tenha novo céu e nova terra. Mas o Espírito estando sozinho, puramente sozinho, não está completo, falta algo, falta um lar, falta uma renovação. E como eu disse, esse lar não é a terra e não é o céu. Depois a nossa restauração de corpo e alma se juntando novamente. Quando Jesus voltar, os corpos que estão enterrados hoje sairão e receberão o Espírito e serão renovados e serão restaurados e serão perfeitos, sem doença, sem imperfeições no corpo, sem ficar caindo cabelo, sem ter manchas na pele, sem ter problemas, qualquer problema. Por quê? Porque nós seremos perfeitos, nós seremos restaurados e vamos morar nesse lugar, novo céu e nova terra, juntos. E Deus habitará conosco. Isso é impressionante, galera. Deus habitará conosco no novo céu e na nova terra. E nosso lar é o novo céu e a nova terra. Certo? 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 35 a 44, ele dá um grande exemplo do que é esse novo céu e a nova terra e o corpo, como ele é restaurado. Eu vou ler, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33 até o 45. Vou ler rapidamente, porque já está dando nosso tempo, né, galera? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más ideias, as invenções do homem corrompem a palavra de Deus, corrompem a verdade. Tornai-vos sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce, se o primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aqui ele diz, quando a gente joga uma sementinha na terra, essa semente morre para nascer uma árvore, um corpo novo, um corpo lindo, um corpo restaurado. Entendeu? Aí a ideia, quando ele fala. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra dos peixes. Também cada um tem o seu corpo. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, tá vendo? 2 corpos. Corpo celestial e corpo terrestre. Guarda bem essa. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças no seu esplendor. Aqui está falando em relação aos corpos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, sem pecado. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, carne aqui, nossa hoje, 11h46, ixi, já deu tempo, já está acabando. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, o espírito vivificante. Para encerrar, galerinha, me deem mais 3 minutos. Vocês viram que há corpo espiritual e corpo terreno. Corpo espiritual, corpo, carne e osso também, restaurado, novo céu, nova terra, os dois juntos. Carne pecaminosa, morte.
Acabou. Somos hoje corpo imperfeito. Não podemos pisar no céu, porque nós somos imperfeitos. Somos hoje não só espírito. Não podemos andar aqui na terra como só espírito. Agora, o mais importante, mais importante, tudo é importante, né? Mas o final, versículo 8 de Apocalipse 21, prestem atenção para a gente encerrar. Versículo 8 diz assim: quando, porém, aos covardes, olha só quem é o primeiro a ser chamado, covardes, guardem bem, covardes, são os primeiros. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a saber, o inferno, depois da vinda de Cristo, depois da junção novo céu e nova terra. Os covardes. O que é covarde? É o primeiro que fica de fora, é o primeiro que não assume, é o primeiro que não aceita, é o primeiro que não confessa que Jesus é rei e não confessa os pecados. Os covardes vão para o inferno. Esses covardes que não confessam, que não aceitam que Jesus é rei, que Jesus é o Cordeiro que veio para tirar todo o pecado do mundo. Esses não entrarão no novo céu e nova terra. E Deus habitará conosco aqui. Deus estará conosco, nós vamos ver Jesus. Será uma cidade celestial, uma nova Jerusalém, a cidade santa. Certo, galera? Alguma dúvida? Suave. Deu para entender? Aham. Tirou alguns mitos que alguns pensavam de que era, como é que vai ser depois. Tipo, eu estudo na Adventista, né? E eles não Ah, tá. acreditam nesse lance de tipo, morreu, tu vai pro céu. Eles vão, Uhum. tipo, tu morre e tu fica morto. Tu espera, e daí depois Jesus chega, tal, chama, mas você fica lá, apagadão. Ah, não, né? Tipo, é como se você estivesse. Realmente, a gente vai estar dormindo e tal, mas, tipo, Eu prefiro usar o termo descansando. é bem isso. Daí teve uma aula que eu, por causa que realmente tem base bíblica, eu esqueci o livro, não lembro. Acho que é Apocalipse, não lembro, mas tipo, é uma passagem que fala assim, então, é Apocalipse isso, porque tá falando da busca, que tipo, vai vir uma primeira leva, tal, daí vai subir, só que eles acham que vão ser divididos em partes, então, por exemplo, eles pega uma porcentagem e subiu, pega outra porcentagem e subiu. Uhum. Caos, enquanto tá rolando caos, daí eles falam que a Terra vai pegar fogo. Caramba. Tipo, na minha opinião, Adventista é como se fosse uma seita. Tipo, porque tem todo o negócio também, eles acreditam naquele lance de profeta, só que profeta não existe, porque a maior profecia já foi concretizada. Então, não tem mais a necessidade de ter profeta. Não é igual Star Wars, que foi se desfazendo de pouco em pouco, tipo, acabou. Não é Isso. tipo o último Jedi, que vai sobrar uma pessoa só, que para eles é Ellen White, e vai sair soltando profecia. Ah, não. Não, irmão. Retém o que é bom lá, o que, né? Sim, tem muita coisa que é boa, mas aí essas partes meio brisadas Porque não é, porque o que acontece, a Bíblia não é, nós acreditamos que a Bíblia é o único livro, a única regra de fé e prática. Lá os caras já começam a englobar um monte de coisa, sabe? tipo, Misturar. cá, tipo, e tem coisa que, tipo, eles pegam mais base dessa Ellen White do que da Bíblia, tipo, Então, é uma, profecia dela soltando, que não sei o que vai acontecer, falando que viu tudo que ia acontecer. então, Pô, Ellen White é João? então, é uma coisa que o Vandré, o professor Vandré, deu aquela aula sobre sincretismo, que ele falou, citou o termo sincretismo, que é o que? O sincretismo é a mistura de várias coisas numa coisa só. Não é a coisa pura do Evangelho de Cristo. Os caras Ele começam a colocar coisas de outras coisas, outras ideias, é aí o faz aquela mistureba e vai criando religiões e religiões e religiões para tirar o foco. eles são evangélicos, né? Então, por exemplo,
ele é lógico, a Bíblia tem que ser considerado como um todo, mas eles pegam mais o Evangelho e descartam um pouco do No Novo do Antigo Antigo Testamento. Testamento, sendo que o Testamento é a maior referência para o surgimento do Novo. Tipo, Isso, o Antigo Testamento é literalmente a profecia de Jesus. Isaías fala exatamente. isso, Exatamente. Salmos retrata isso também em algumas Uhum. partes. O próprio templo retrata, que é aquele lance do candelabro e tal. Tipo, Sim. eles descartam essa parte, na maior parte das vezes, e pegam Ellen White. Mas, Gabrielzão, é aquilo que eu falei, cara, é reter o que é bom, você conhece a verdade, a gente acabou de estudar, né, o que acontece, novos céus e nova terra, como será depois que Cristo voltar, é reter o que é bom, irmão, e que bom que você é bem centrado, bem cabeça em relação a isso, e, continue assim, irmão, que Deus te abençoe, viu? É reter o que é bom mesmo. É, Valeu, irmão. é Alguém melhor, mais aí? é Ô, melhor Gabriel, foi mal. suave, é melhor estar Pode falar. escutando isso do que tu tá, sei lá, vendo os moleques fumando maconha. Com certeza. Com certeza, que é também uma coisa também que bagunça totalmente a mente, né? Que é Nossa, uma porta de, que é uma porta de entrada para outras coisas piores. nossa, tipo, esses dias eu tava andando no carro com meu pai, nossa, onde é que eu tava indo? Eu não lembro. Mas aí a gente tava andando com meu pai de carro, eu e minha mãe, e meu pai, e tinha um cara, o cara fez faculdade e tudo, só que o cara tava estragado por causa de droga, tipo, o cara tava todo ferrado. Fez faculdade e tudo, É, não tem classe social, né? né? É, na verdade, isso é a falta de Jesus mesmo, né? Porque Jesus preenche todo o vazio, né? É. E Então a a droga galera é isso, né? É um preenchimento superficial. superficial, exatamente. Jesus é um preenchimento profundo, que preenche todo o nosso vazio. A gente sente aquela paz que transcende todo entendimento, né? Sim. Galera, valeu, Gabriel. Valeu mesmo, irmão, por esse complemento sempre top que você dá, mano. Deus abençoe. Ah, que eu agradeço, a aula foi muito louca. É nóis, mano. Tamo junto. Esse sistema, acho mó da hora. É nóis. Galera, alguém mais? Laricinha, Mirelinha, Gabrielzão. Ou se prefere Larissona, Mirelona, Gabrielzinho. Acho assim, Larissa, tá bom. Tá bom. Beleza. Sem inha e sem ão, né? É, Mirella também tá Vandrezinho. ótimo. Beleza. Oh, mas vocês já pararam para pensar que não importa o jeito que você fala Ana, tanto no diminutivo quanto no aumentativo, ela vai continuar sendo baixinha? Tipo, Aninha, diminutivo. Qual é o aumentativo de Ana? Anão. Anão. Nossa. Ô, Felipe, essa daí foi para encerrar, né? Essa piada do Gabriel agora. Ah, Acho que foi foi pastoral essa. É o pastoral. terceiro tiozão do grupo. Cara, é. Ó, Felipe, Alan e Gabriel Corati podem andar junto, viu, cara? Que é. Ah, pô. Vocês. É que vocês não Vocês. escutaram a minha piada Não, do eu também quero dar nesse turma aí, dos Mano. tiozão. É que vocês não escutaram a piada do Einstein. Mas você não fez a piada ainda, você tem que fazer. É verdade, exatamente. Então é assim. O que a mulher do Einstein disse para ele quando ele tirou a camisa? O quê? Nossa, que físico! Meu Deus. Deus amado. Ó, depois dessa eu vou até almoçar, hein? Eu falei pra Mas, você. ô, Eu eu vou compartilhar essa piada. Isso que é o pior, cara. É piada ruim, você compartilha, isso que é Então, ruim. é tipo, o livro de Isaías. Isaías não vai mais. Show. Depois dessa eu vou até embora. Tchau. Ô, Gabriel, então você ora, então, irmão. Eu Nossa. Vai pedi lá. pra melhorar essas piadas que tá difícil. Não, pode manter, eu gosto. Eu tô zoando, mas eu gosto dessas piadas. Vai lá. É muito boa. Aí, beleza. Deus, eu quero te agradecer por mais dias de vida que todos nós estamos tendo. Quero te agradecer também, Pai, por essa escola dominical e quero te agradecer pela vida do Ivan. Quero te agradecer porque o Senhor usou ele para falar da tua palavra e eu agradeço muito por isso, por a gente ter essa oportunidade, Pai. Muito obrigado. Deus, eu também quero agradecer porque agora, no término da escola dominical, daqui a pouco a gente vai ter uma mesa farta, onde a gente vai poder Amém. comer. Muitas pessoas ultimamente não têm tido
essa oportunidade e têm passado fome. Por favor, esteja cuidando dessas pessoas, Pai, e cuide também dos missionários, Senhor, que no momento estão passando tanta dificuldade. Eles já viviam de doações, só que agora está mais difícil. Agora tem a perseguição, Senhor. Infelizmente tem aumentado, mas que o Senhor possa estar cuidando deles. Deus, quem está cuidando agora da direção do Brasil, Senhor, que o Senhor possa vir estar orientando os nossos líderes. E também quero pedir que o Senhor possa nos tornar líderes a cada dia. Muito obrigado, Deus. Perdoa os nossos pecados, é tudo que eu te peço, agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Valeu, galera. Hein? Desculpa. Oi, Ivan. Oi, Lari. Ivan, Gabriel.